eu soube da trágica morte, repentina morte de Gal Costa, essas pessoas eternas, é sempre uma surpresa, né? Quando a gente recebe essas notícias. A primeira imagem que veio na minha cabeça de imediato foi essa sequência final, som de não identificado. É uma das minhas imagens favoritas da história do cinema brasileiro, desde a primeira vez que eu vi numa telinha. Então, ver numa telona é uma emoção. E é uma imagem que, infelizmente, quando a gente vai contagiar adiante, quando a gente quer exibir numa sala como foi hoje, a gente só consegue essa versão, essa qualidade. Embora não seja a qualidade ideal, é a forma que nós podemos celebrar uma obra como essa, é uma forma de garimpar e redescobrir essas imagens. Esse ainda é o Brasil que nós vivemos hoje, então é muito importante estar aqui fazendo essa discussão, estar fazendo sempre essa redescoberta. E nós acabamos de visitar um lugar chamado Me Esqueci. E o Walter é um cineasta que não esquece, ele capta e celebra o cinema brasileiro desde sempre. Você ali, e eu vou citar quem você citou, Alberto Cavalcante, você citou ele numa frase muito forte que é: tudo aqui, nesse novo mundo, tá está velho demais. Isso ele falou em 54, contexto era. Ele tinha acabado de tentar implementar estúdio no cinema brasileiro através da experiência na Veracruz e não deu certo, não foi abraçado. Os cineastas da época não entraram nas propostas que ele trouxe. O Veracruz, que era um grande investimento, empreendimento, não durou muito tempo. Alberto Cavalcante, que foi um cineasta muito ativo, nascido em Botafogo, mas muito ativo na vanguarda francesa, ainda na época muda do cinema. Fez filme com Brecht, fez filme na Inglaterra. Quando ele morreu na França, em 1982, a Cinemateca Francesa fez uma retrospectiva durante 2 semanas. Aqui no Brasil foi uma nota no jornal. É um cineasta que, infelizmente, acabou esquecido por muitos. Ele acabou esquecido por muitas gerações. Então, é muito importante trazer essa frase 70 anos depois dele ter dito, nesse filme, 55 anos depois dele ter sido lançado, porque agora nós temos a oportunidade de voltar nessas obras, de voltar em obras do próprio Cavalcante, de celebrar em vida esse moço aqui, Walter Lima Júnior, que está conosco para conversar. Nessa mostra que a gente está organizando, eu estou em uma parceria nesse garimpo, nessa redescoberta, com o moço Gregory Baltz, que está aqui junto, ele vai participar também dessa conversa com a gente. O nome da mostra, inclusive, será Em Cima da Terra, Embaixo do Céu, que é o nome de um documentário que você fez com esse moço aqui em 81. Então, Walter Carvalho, se você é apaixonado por cinema brasileiro, você já foi tocado por alguma imagem de Walter Carvalho, um apaixonado pela imagem, que também nos faz nos apaixonar por imagens. Então, você está convidado aqui. Você não quer participar dessa conversa, não? Estou participando aqui. Por favor. Que eu vou sair dessa cadeira. Essa cadeira, se você quiser, fica aqui. É uma conversa aberta. Falando em restauro de imagem, redescoberta de imagem, nós temos aqui também esse moço Azulay, que estava em cartaz agora no Estação durante um tempo com Elise Tom. Ele estava dentro dessa redescoberta, não sei se vocês viram, só tinha que ser com você. Que é uma redescoberta, uma celebração da nossa arte. Até te emocionou muito, né, Walter? E o moço Azulay está participando desse processo, em cartaz, restaurando, jogando luz em imagens que ficaram 50 anos, né, fora do nosso alcance. Mas sem mais, sem menos, agora, celebrando essa obra, na presença de Walter Lima Júnior, um cara que celebra e capta o cinema brasileiro. Teremos muito o que falar, mas eu quero ouvir de você qual imagem que te trouxe esse projeto. Eu falo pra caramba, né? Eu gesticulo também. Mas eu quero saber de você, te ouvir, como é que esse projeto surgiu lá em 69? Você... rapaz. A faísca para esse projeto que misturava tropicalismo, que misturava ecos do que você assistia do cinema, um espetáculo, ecos do contexto político que estava ao seu redor. Conta pra gente como é que surgiu o Brasil no ano 2000. Cara, o Brasil no 2000 surgiu do fato de você viver aqui, né? Nesse país. Eu tenho um olhar meio caricatural das coisas, entendeu? Então eu caricaturo muitas... Isso tudo que a gente está fazendo aqui serve também de uma certa caricatura de tudo que a gente quer. Eu vejo o Brasil no ano 2000 muito como uma espécie de caricatura do fracasso, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Fracasso nosso, entendeu? E que por exclusão nós somos citados ali como o que sobrou da humanidade, né? Por exclusão dos outros, nós somos a potência possível, né? Planetária, pensando em foguetes e coisas assim. Então,
quando a primeira vez que eu tive um insight a respeito dessa caricatura foi quando eu vi, muito tempo antes de pensar no filme, foi na a campanha para a presidência, onde eu tenho a impressão que foi o brigadeiro Eduardo Gomes, uma figura que se candidatava, eu acho que foi ele. E ele teve um cronista mineiro que fez uma revelação, uma crônica, dizendo que um dos palanques do Eduardo Gomes tinha Não tinha uma história do Teixeira? tinha uma família de índios falsificados que estava ao lado dele. Ele estava vestido de militar com aquela família falsificada do lado. Eu achei aquilo máximo. Eu falei assim, pô, que imagem, né? Que ideia. É um filme. Eu achei que ali tinha um plot, entendeu? Você podia dali chegar a uma outra coisa. Só que essa versão que a gente tem desse ânimo para chegar no futuro, tudo isso, de alguma maneira, acompanhou muito essa minha caminhada, a caminhada da minha geração, né? Que pensou na modernização do país assim de uma maneira muito radical, né? Uma coisa ansiosa. Vai acontecer os anos 50, sabe? A morte do Getúlio, entendeu? A antevisão do que poderia acontecer logo depois, né? 10 anos depois tem um golpe, ia ter na hora da morte do Getúlio. Teve 10 anos depois. Quando eu teve, já tinha Brasília. Então, tinha o futuro, tinha tudo acontecendo, né? E a minha geração herdou isso, sabe? Esse ânimo de chegar lá no futuro. Tá? Isso tudo é uma coisa muito trágica, né? Eu acho, essa coisa bateu. A mim me bate assim, eu acho que se a gente olhar para trás e verificar o que aconteceu, não aconteceu muita coisa. Não aconteceu muita coisa. E aconteceu para burro, entendeu? E por isso que eu digo que para mim parece uma caricatura do fracasso, entendeu? Em 67, quando você começou a pensar, já tinha ecos de tudo isso, né? É. Eu acho que, não, em 67 a gente já estava fazendo cinema novo, né? E o cinema novo é um pouco o ânimo dessa modernidade, né? É uma sintonia do Brasil com aquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Que o cinema está se transformando na década de 50, entendeu? E isso não foi um fenômeno só no Brasil, entendeu? Existia em tudo quanto é lugar, cinema novo, new cinema, então, em tudo quanto é lugar, no Velho Vaga. Aconteceu em tudo quanto é lugar. A quebra do sistema de produção se deu em vários lugares. A chegada da televisão, tudo isso que ajudou a mudar a cara do cinema. Né? E o que nós nos engajamos nesse processo aqui no Brasil não apenas pelo cinema, como foi o caso da proposta do Cavalcante, de trazer a indústria para a gente poder fazer cinema, entendeu? No nosso caso, a gente queria falar da identidade nacional, entendeu? Da memória, de quem nós somos. Havia um projeto, né? Político, uma coisa em que as bases de toda essa transformação que se deu no cinema brasileiro se deu muito apoiada nessa não é só numa ideologia também, entendeu? Fortemente, mas principalmente nesse ânimo de tentar chegar em quem somos. Eu acho que o Brasil ano 2000, numa medida da minha compreensão, é um pouco isso, ele espelha isso, entendeu? Ele está o tempo inteiro falando de identidade. Eu não sou índio, sou civilizado, eu sou... ele está o tempo inteiro falando disso.
Só que meu compromisso com o cinema é antecedente ao próprio cinema novo. Desde sempre. Ele é antecedente ao cinema novo. Na verdade, eu vou dizer uma frase assim meio pretensiosa, mas eu fui criado dentro do cinema. Para mim, eu fui mais educado no cinema do que dentro da minha casa. Os valores maiores que marcaram a minha personalidade vieram muito do cinema. E eu me sentia muito ligado ao processo de fabular o cinema, entendeu? De me identificar com a mágica do cinema. Para mim, isso é um território sagrado para mim, até hoje. E eu estava dentro de uma toda uma geração, toda uma comunidade de pessoas que tinha raízes muito plantadas dentro de um projeto, entendeu? Político, ideológico, entendeu? Eu nunca me senti cobrado por isso. E se me sentir, fiz questão de não me sentir, entendeu? Então, acho que, de alguma maneira, meu filme está distante disso. E, aliás, esse filme só não, acho que o resto, entendeu? Porque você fazer Inocência também debaixo debaixo do Costa e Silva, do Garrasta Azul, era o Geisel na época, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Eu vi gente imprecando lá, assim, como é que você vai fazer um filme desse, entendeu? Aqui, pô, com tudo essa porcaria acontecendo. Mas em toda a sua carreira, durante o Instrumento também, na década de 90, você sempre foi contra esses movimentos e a favor? Não, eu participei, cara, na minha medida, eu não tenho que ficar submisso. Eu não faço parte desse clube. Eu não entro nesse Rotary Club, entendeu? E é uma diferença gritante. E é uma diferença gritante você pegar o Menino de Engenho, que foi lançado em 65, talvez o filme que mais deu dinheiro durante todo o período do cinema novo, e logo em 67 você está fazendo esse filme em cores, em efeitos, em proposta. Como é que foi esse ambiente ao teu redor, o som do tropicalismo, essa música que estava circulando, essa coisa de misturar um pouco de ficção científica num ambiente que é puro Brasil? Como é que foi esse contexto que te direcionou nessa experimentação? Eu não entendi bem o que você perguntou, mas de qualquer maneira... Como é que o que estava ao redor... tinha Gil, música de Gilberto Gil, tem Caetano Veloso, tem Gal, tem essas cores explosivas. É bem diferente do que estava no Menino de Engenho. Como é que foi esse contexto? Aqui as cores não estão explosivas. Essa cor é quase preto e branco. Licença, Walter. Mas o Tropicolor... Licença. Desculpa. Posso? Não. Você inventou isso. Eu inventei o Tropicolor. Walter. Aí teve um alemão lá em Berlim que me perguntou isso no Festival de Berlim. Aqui, o que é o Tropicolor? Você nem imagina. É o Eastman Color revelado no Brasil, pela Rex. Tá atrapalhando a gravação. Hein? Walter, desculpa. Você tá arranhando a unha no... eu tô... No lapela tá captando. Eu tô escutando... eu tô aqui fazendo assim. Isso. E aí o som foi uma trilha incidental. Desculpa, não dá Era um efeito especial. Perdemos uma experimentação aqui. Foi captado, desculpa. Perdemos uma experimentação. Tá bom, eu vou parar. Não, mas fique à vontade. John Taruzolai é um apaixonado por esse filme, e aí você... Quer falar um pouco desse seu fascínio? Porque você também falou que descobriu o filme recentemente. Eu acho que hoje é a primeira vez que você viu na telona. Eu, como muita gente, esse filme é um daqueles fenômenos típicos do cinema brasileiro. Que não é o filme esquecido, não. É o filme que ninguém esqueceu, mas que ninguém viu. Que ninguém viu. Entendeu? Ele podia se chamar, entendendo igual aquela cidade que ele chega... Me esqueci. Ele podia se chamar Nunca Vi. Nunca Vi. Nunca Vi. Bom título. Então a gente ouviu falar a vida inteira, mas nunca viu. E agora está revendo, está vendo. Tem um filme chamado Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Pois é. E você está lembrando muito bem aí que a gente está vivendo um certo momento, um certo impulso, uma certa tendência assim, a redescobrir o cinema, as origens do cinema brasileiro
recente que vem dali exatamente da época do cinema novo, tendendo para cá, inclusive confundido com Alberto Cavalcante, que teve também mesmo na mesma época e depois posteriormente, eu até participei dessa história, tanto tudo do Alberto Cavalcante. Olha que maravilha. Não, e nesse momento está havendo a redescoberta de Alberto Cavalcante no Brasil. A Cinemateca Brasileira hoje tem como um dos seus principais projetos o resgate da obra de Alberto Cavalcante. E isso está acontecendo também na Inglaterra. Eu tenho participado, assim, tenho ouvido ecos assim, absolutamente incríveis. Maravilha. Porque finalmente descobriram nada mais, nada menos, e descobriram que o Alberto Cavalcante foi o precursor da escola do neorrealismo, que é considerado praticamente o início do cinema contemporâneo, a origem do cinema contemporâneo. Então ele está sendo assim, enfim, aos curiosos, descoberta a importância dele. Aos curiosos, inclusive, sempre teve uma carreira muito controvertida em todo lugar por onde ele passou. Sim, aos curiosos, inclusive, tem até coisa no YouTube da década de 30. É interessante que o Walter talvez tenha sido o único cineasta moderno, contemporâneo das últimas gerações, é o que tenha falado com o Alberto Cavalcante. O Alberto Cavalcante é uma pessoa completamente esquecida na memória do cinema brasileiro. E o Walter faz questão de chamar a atenção para o Alberto Cavalcante. Por que você chamou a atenção do Nome e sobrenome, para o Alberto Cavalcante nesse filme, especificamente, naquele momento? Porque eu acho ele sensacional. Entendeu? De primeiro, isso é um adjetivo, é fácil dizer, ele é sensacional. A primeira vez que eu fui a uma atividade de cineclube, participante, foi para ver um ciclo do Alberto Cavalcante. Olha que volta. Existiu aqui no Rio de Janeiro um movimento chamado de, como era? Museu de Arte Cinematográfica. Era uma coisa que só existia na ABI, num dia de uma sessão de filme. E ali foi mostrado uma série de filmes de Cavalcante que tinham sido organizados pelo Paulo Emílio, junto com a Cinemateca Francesa, com a Cinemateca de outros lugares, e era uma coisa que eu acho que ele trouxe isso de um ciclo que aconteceu, não sei se foi no México ou num país da América do Sul, Uruguai, alguma coisa. E eu vi vários filmes do Cavalcante. Eu fiquei tão espantado com aquilo, que as referências que a gente tem quando a gente fala das origens do cinema brasileiro, dos clássicos do cinema brasileiro, o que vem à cabeça da gente, assim, quase que martelado, é limite, entendeu? Que tudo bem, mas o Alberto Cavalcante ultrapassa o limite. Ele vai... Né, o Limite é um filme que para nós virou um santuário, mas nada contra o Limite. Mas, de qualquer maneira, o Limite é um filme avant-gardista, feito uns 8 anos depois da avant-garde francesa no Brasil, quando ele volta, né? Quando o Mário Peixoto volta para o Brasil. Cavalcante fez avant-garde. Estava lá. Na França, década de 20, atuante. Entendeu? Então era muito interessante isso, sabe? Bom, legal. Legal. Você deixar... Só um comentário aqui. Complementar um pouco a tua pergunta da curiosidade do Alberto Cavalcante. Porque você fala, por que você botou o Alberto Cavalcante lá? Porque ele era fantástico, eu gostava dele. Mas é curioso você fazer um filme em 67, dizendo que o filme é do ano 2000, e tratar a fábula dentro do filme como uma ficção quase científica, tropicalista, como fala aqui, e colocar uma coisa real dentro do filme, que é falar o Alberto Cavalcante, uma citação do Alberto Cavalcante. Porque você podia dizer a citação dele sem citar o Alberto Cavalcante. Então é curioso como, ao mesmo tempo que é uma ficção, tem uma coisa muito real dentro do filme, que é a citação nominal, né? E ele olha para a câmera. Curioso isso. Enio Gonçalves olha para a câmera e fala, como diria o brasileiro, Alberto Você está Cavalcante. antecipando uma coisa que eu ia exatamente lembrar, uma frase do Cosme Alves Neto, Cosme, que é uma figura mítica para nós, importantíssima para toda essa geração e todas as outras. É uma frase que está no documentário
que o Michelis fez sobre ele, que ele diz uma frase que eu nunca mais esqueci, que diz o seguinte: todo filme antigo vira documentário. Isso é verdade. Isso parece com o Faz sentido. Érico Romer, né, que fala que toda ficção, toda boa ficção no final é um documentário. Né? Pois é, exatamente. Agora De certa forma, tá, não é que a Romer boa também. ficção, um bom filme, é que nem uma esponja, né? Ele absorve todas as dimensões o da momento, realidade da época em que ele foi feito. Então, essa época foi uma época que antecipa os anos 70, os famosos anos 70, que revolucionaram o planeta. E a gente está até hoje vivendo dos frutos da liberdade. O pouco de bom que a gente tem hoje é fruto da Revolução dos anos 70, que é gestada durante os anos 60. Tudo bem? Bom, chegaram aqui mais dois representantes da geração 68. Que maravilha. A gente, na verdade, está falando, todo mundo já ouviu falar, é a famosa geração 68, né? É essa geração aqui, somos nós, esses dois que chegaram aqui, essa turma que está aqui e tal. E os anos 68 foi uma verdadeira loucura. Começa, por exemplo, que a guerra do Vietnã comia solta, entendeu lá, né? E, pô, mobilizando o mundo inteiro. 7h30. A revolução estava no ar, né? Bom, 68, esse filme foi feito no final de 68, lançado em 69. 67, Che Guevara morre, é morto, entendeu? Então aquele grande símbolo da revolução da época também morre. Então as decepções, há uma série de decepções. Aí a gente tem, dezembro de 68 é o ato institucional número 5, que realmente faz baixar, né, uma cortina de ferro, entendendo, sobre esse país, né? Entendendo que aí realmente a barra pesou violentamente. E o que mais aconteceu? Bom, eu andei vendo aqui umas datas assim, por exemplo, significativas, por exemplo, filmes de ficção científica. 2 filmes de ficção científica foram feitos nessa época, 67, 68, que foram 2001, Odisseia do Espaço, do Kubrick, e o Alphaville, do Godard. Curiosamente, os dois tratam do mesmo assunto, sobre inteligência artificial, o medo da inteligência artificial, o medo do... Não falava ainda de inteligência artificial na época, mas falava o computador que ia dominar os humanos. Então, saberá. O filme do Walter é também, entendeu, uma ficção científica, só porque o Walter não está nem aí para esse negócio de computador. Ao contrário, ele vai para a inteligência do futuro e constata que a inteligência do futuro continua tão burra quanto era a da mesma época, entendeu? O militar, entendendo, continua, só muda o cap. Aliás, ele teve um diálogo assim, curiosíssimo com a censura, que o cara da censura perguntou: que cap é esse? Aí o Walter mineiramente respondeu, disse, não, é que no ano 2000 o uniforme evoluiu, mudou. Aí o cara mudou. Então era isso. Aí o censor, que era uma coisa curiosa na censura, que além da censura ser policial, o que era uma coisa bastante dolorosa, ela tinha uma coisa profundamente irritante, que ela era intelectualmente muito arrogante. Eles chamavam os censores os caras que tinham assim, veleidades literárias, sujeitos que são metidos a escrever, a pensar e tal. E eles achavam que nós éramos todos uns imbecis, entendendo que toscos. No caso do Brasil, em 2000, o filme foi censurado por retratar um Brasil selvagem, não é isso? Primitivo e selvagem, entendeu? Então, entendeu? Cortava. O caso do Brasil ano 2000, então, ele também coincide, entendeu? Com 2 outros filmes importantíssimos, entendeu? Do 67, que foi o filme do Glauber, Terra em Transe, e o Macunaíma, do Joaquim Pedro, e o dele. São 3 filmes que retratam um Brasil alegórico, um Brasil, entendeu? Um Brasil não realista, entendendo, alegórico. É curioso que tanto o Terra em Trânsito quanto o Macunaíma tiveram carreiras consistentes, são reconhecidos e tal. O
o Brasil ano 2000, que é do mesmo top, do mesmo nível, em alguns aspectos é até superior, ele é até mais moderno, que ele tem uma coisa tropicalista, como talvez nenhum dos outros dois tem. Ele tem uma descontração, uma sem-vergonhice, ele não pensa duas vezes antes de ousar, entendeu? E, consequentemente, ele tem... Ele, por exemplo, já nos letreiros, ele já inicia, entendendo, com uma inventividade, com uma criatividade extraordinária com aqueles letreiros nas placas, entendendo, e no rodo. E eu hoje até nem sabia. Como é que foi? Pelo seu voto, isso assim, é porque não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer os letreiros. Então, Cheguei e me mandaram. Só queria falar, Paulo, cheguei e me mandaram para o outro. Então, esse filme, para a gente poder dar, entendeu? Eu estou aqui apenas fazendo algumas poucas provocações, Walter, enfim, talvez estimular o Walter a falar um pouco sobre essas coisas, por exemplo, que eu mencionei, entendeu? Por isso, para constatar esse negócio, que esse é um filme que hoje está assim, pulsando de significâncias, que é um termo que ele me falou uma vez a respeito do filme, e que o roteiro foi muito rigoroso, não houve improvisação, por incrível que pareça, não houve improvisação, pelo que, né, uma vez, entendendo que eu adoro improvisar, que é uma coisa também rara para a época, mas ele simplesmente enfrentou tantos percalços, foi para o Festival de Berlim, faturou, ganhou um prêmio, o Urso de Prata lá. Mas na entrega foi estrepitosa. Mas então, eu queria que ele contasse, até diante desse contexto que você deu, eu queria que ele contasse como é que foi levar esse filme para Berlim e a repercussão que teve dentro do festival. Que essa história é ótima de contar. Dizer que ele foi vaiado. E aí como quero é que você ver isso, reagiu? Eu só não, vários caras, porque era uma época que todos eram vaiados. Né? Tinha aquele festival, teve um escândalo no Festival de Cannes, né? Os estudantes praticamente tomaram conta do festival, tudo era vaiado. Segundo o Davi Neves, o Davi Neves falou isso e eu morri de rir na hora que ele falou sobre o vaiômetro do festival, que usou níveis incríveis. Você foi premiado. Mas o Sete Agente Rai, ele me lembrou, também foi vaiado. Várias pessoas foram vaiadas. Eu não me lembro quais os filmes que ganharam ali. Não, aquele filme Midnight Cowboy, que foi um filme que passou lá, também foi vaiado. Então, que ganhou, né? Eu acho que é de melhor filme em 70, né? Nesse ano daí. Eu acho que é de melhor filme. Mas é claro, por que foi vaiado? Porque nós estamos há 2 anos de 68, de maio de 68. Aquela turma, entendeu? Não estava ali para ver alegoria, não. Ela estava querendo guerra, são os Janos Arragês e tal, essa coisa toda. Então, era uma época que pulsava de impulso revolucionário, de tudo que é tipo, de uma maneira muito vaga. Havia um projeto político ideológico muito vago, mas havia uma utopia revolucionária. Isso era o que movia a época, entendeu? Aí foi um momento de frustrações, entendeu? Aí golpes em toda a América Latina e tal, e aí foi uma desgraceira, os anos 70, do ponto de vista político, mas ao mesmo tempo foi uma época revolucionária de uma explosão criativa em todos os sentidos. E esse filme reflete isso muito. Agora, no entanto, ele ficou marginalizado. Ele ficou marginalizado até por razões políticas. A gente não sabe, mas esse filme, entendeu? Ele foi exibido durante um mês em São Paulo, durante 4 semanas. Consequentemente, as salas enchiam, porque para rodar a semana ele tem que dar uma frequência média para rodar. Então o público estava indo. No final de um mês, ele foi apedrejado. Agora, esse apedrejamento foi político, foi para aqueles grupos, movimento anticomunista e tal. Tanto é que o Walter, inclusive, pouco tempo depois, passa, inclusive, a sofrer perseguições políticas por razões, mas que certamente tinham a ver com esse filme também. Entendendo? Inclusive, só para terminar, eu vou contar um negócio que quando você. Agora eu vou ter que revelar isso, que quando você foi preso, estava ali no chão esperando, foi para ser interrogado, chegou um oficial e disse assim, foi você que fez aquele filme
2001, aí ele falou assim, não, 2001 não fica... Modestamente. Você tá fudido. O cara falou pra mim, você tá E fudido. você tá fudido. Foi você que fez aquele filme. Ele falou no 2001, o general entra numa sala e tem um hall, né? Tem um computador do 2001. De válvula, né? E aí? Já estava lá presente? Fala de Berlim. O general não viu o milagre, entendeu? É. O foguete subiu e ele, quando Entendeu? aparece, ele fala assim, eu nem vi, No meio da nem fumaça. vi. Ele tá no meio da fumaça. Perdida. Não, ele nem viu, ele não teve a oportunidade de ver o futuro, ver o foguete subir, nada disso. Ele fica lá atrás. Por fora, Ficou por fora. Exatamente. literalmente. Walter, a gente prestando atenção nos créditos iniciais, por exemplo, tem ali o nome de Gilberto Gil na música, tem o seu nome como letrista. Não, é eu e Conta como Capinan. Então, fala pra gente como é que foi esse processo da música entrando no filme. Essa troca. Não, eu achava que, e foi o que eu queria quando chamei o Gil. Primeiro eu adorava, eu já conhecia o Gil antecedente da Tropicália, entendeu? Já conhecia bastante. E eu quando pedi a ele para ele fazer as músicas do filme, eu tinha certeza de que o filme corria por essa área onde ele pudesse não é apenas temperar a charge, a caricatura, mas que a música pudesse fazer a gente refletir sobre aquilo que a gente estivesse vendo, entendeu? Que é um tempo de percepção daquilo que está acontecendo, que quando as ações estão acontecendo, você está seguindo as ações. Agora, você ouvir a música com a ação, você tem um tempo de reflexão, entendeu? Fica mais fácil para você, inclusive, andar pelo filme, né? Eu pensava isso a respeito do filme, falei, será que as pessoas vão seguir o filme? Eu achava isso que era um comentário, uma coisa quase como se fosse um coro de tragédia, entendeu? Que aparece para comentar aquilo que está ocorrendo. E o Gil tinha... Só que o Gil também convivia até aquele momento com uma música realista. A letra dele, né, era realista. Domingo no Parque é um curta-metragem do Festival JB. Não, é uma coisa realista. Tem todo um quadro. Ele tem várias músicas dele assim. Uhum. Quando ele viu que o projeto ia para um campo muito mais aberto, assim, fabulando em cima de... Ele gostou da ideia, entendeu? E curtiu muito a ideia. Só que era difícil colocar isso em termos de como a produção podia arcar com aquilo. Tinha algumas limitações. Eu acho que o filme devia ter uma música mais vibrante, em termos de orquestração, hein? Tem uma hora que tem uma ópera. Você tem o Rogério do Prá. Do Rogério. Pois é, mas não tinha Rogério do Prá, mas não tinha dinheiro. Tinha Rogério, tinha Capinan, tinha música adicional de Caetano Não, Veloso. mas não tinha dinheiro. Na hora de você, sabe, ter uma orquestra, não tinha. Então era uma coisa que, sabe... Como é que foi a forma de fazer essa parceria? Você deu as letras, ele... Como é que foi Não, isso? fazendo junto, Junto? entendeu? Com o roteiro, em cima do roteiro, eu e Capinan. Depois, ele me propôs o Torquato Neto. O Gil propôs o Torquato Neto. Mas eu achava que era uma proposta dele, entendeu? Uma visão dele. Depois, no trato comigo, ele me viu de uma outra maneira. Ele falou assim, não. Para você, eu acho que a melhor pessoa para trabalhar contigo é o do Capinan. E eu já tinha tido muito contato com o Capinan. Então, quando eu fui com o Glauber para a Bahia, para fazer o Deus e o Diabo, eu passava um bocado de tempo na escola de teatro da Bahia. Eles estavam lá. E o Capinan estava invariavelmente lá, jogando ping-pong. Então, eu várias vezes aconteceu de, conviver com ele assim. Então, eu achava ele uma pessoa muito divertida, entendeu?
Conheci o Torquato aqui e eu acho que o Torquato é uma pessoa mais dramática, entendeu? Mais denso. O Capinã era mais leve. E eu comecei a trabalhar com o Capinã nessa perspectiva, só que na hora da caricatura. E não é na hora da música ter uma vibração, entendeu? Do musical. Faltou uma estrutura mais... Não tinha dinheiro para pagar. Sabe, uma orquestração. Tinha que ser no violão. Tem hora que você coloca trechos de Vila Lobos, né? Alguns trechos vários, entendeu? A gravação ali naquele momento é como no caso do Menino de Engenho. Aliás, no caso de vários filmes brasileiros. A grande orquestra desses filmes iniciados de cinema novo vem do picape seus discos, né? Entendeu? Você ia diretamente seus discos e transcrevia aquilo que te interessava. Entendeu? Aí nesse filme tem várias coisas assim. Bons tempos. Bons tempos. Uma curiosidade que eu acho que não está nos créditos, só pra galera saber, quem fazia a voz de Hennessy cantando? Gal. Não, esse é Gal. Gal. Músicas originais pro filme, né? Os próprios atores? Gal que cantou. A Hennessy Música original do filme. E as vozes masculinas, eram os próprios atores? Não. Não? Era o Bruno Ferreira, que fez os arranjos de violão, entendeu? E que hoje em dia é um maestro, não sei se ainda está vivo, mas e Gal. Só os dois. E o Hélio Fernandes, eu não me lembro quem mais, eu acho que não, o Hélio é o próprio Bruno. É o Hélio, o Enio. Hélio Fernandes ou Hélio Braga? Porque o nome dele é Hélio Fernandes, ele é da família Braga, mas ele no filme é apresentado como Hélio Fernandes. Não, Ele é irmão da Sônia Braga. Né? Eu acho que ele, inclusive, poderia ter feito uma carreira mais presente dentro do cinema brasileiro. É uma figura assim, muito interessante. Forte, né? É um índio, né? É um índio. Eu, quando vi o Hélio Fernandes a primeira vez, eu falei assim, cara, tinha que ser sabe, essa família toda devia ter essa cara aí de índio. Mas eu pensava até não ser Hennessy, ser outra atriz, entendeu? Que tinha cara de índio. Mas, no final, a graça de Hennessy era outra, uma mais leve em relação com ele. Glauber assistiu alguma gravação, deu pitaco? Nunca. Ele é muito amigo de Glauber, né? Eu poderia ter assistido. O Glauber? É. Não, poderia, mas esse Glauber nunca deu pitaco em filme nenhum. Entendeu? Nunca deu. Falando ainda Eu acho que as pessoas se sentiram muito influenciadas pelo Glauber, entendeu? Mas o Glauber mesmo ia a uma coisa para dar um pitaco, já não faria isso. E esse processo de você encontrar esse filme, esse processo de você encontrar o filme, ali já tinha sua relação com a cidade de Paraty, você fez 5 filmes em Paraty. Como é que foi descobrir esse cenário ali? Cara, eu queria encontrar uma cidade colonial, eu queria falar de uma cidade perdida no tempo, na memória. Eu estou falando sobre o tempo. O tempo é um personagem do filme, entendeu? O tempo inteiro, a primeira coisa que ele fala quando chega na cidade é o tempo tanto anda quanto desanda. Né? Não é essa, é uma outra. Não é essa a frase. Não é só nos anos que estão os enganos. Ele se refere a isso. Então, o tempo inteiro a gente está falando do momento presente, muito embora a gente esteja falando coisas que são anteriores àquele tempo presente. Todo o diálogo da mãe e do pai, tudo de provérbios antigos, ditados antigos. Então, eles só falam coisas antigas, coisas que estavam no passado. O tempo inteiro é falado assim. A mãe sempre responde com resposta pronta,
entendeu? De provérbios antigos. Melhor prevenir que remediar. Melhor prevenir que remediar. Toda hora tem uma frase solta assim, que é um provérbio. Criar trabalho dobrado, não sei o quê. Exatamente. Filhos criados de trabalhos dobrados. Então, o tempo inteiro. Tem coisas no filme que a quebra da realidade, eu acho tão engraçado vendo aquilo até hoje mesmo. Falei, cara, que doideira. O cara tá falando no telefone, um telefone de parede, entendeu? Que ele fala pra lá, sem coisa, e o telefone tá aqui atrás. Ele anda pela casa falando no telefone, né? Como se aquele som pudesse ser captado. É tão engraçado e você acredita, porque o Zimbinski, ele fala. E o Zimbinski, que figura. Que figura, né? Demais. Como é que demais. foi os Zimbinski nessa produção? Ele tinha tido experiências pontuais no cinema, ele era um grande titã do teatro, mas ali ele se encontrou, porque ele muda o tom do filme. Ele fez quando muitos entra, filmes né? na Veracruz, né? Ele fez muitos filmes na Veracruz. E ele era uma pessoa absolutamente sensacional, animado, entendeu? Passava uma energia boa. É um cara positivo. Falava as coisas. Contribuiu no desenvolvimento do personagem? Certamente, Na construção. certamente. Não, Ainda que sem não no improviso, que né? estava escrito. Sem improviso. Não no que estava escrito, Mas no mas tom, talvez. a presença dele já era. Ele preenchia aquilo. Entendeu? Ele entendia aquilo com muito humor. Sabe? Entendia o que eu estava querendo fazer assim de cara. Eu trocava umas ideias a respeito daquilo, mas entendia aquilo assim muito prontamente. Ele, não só ele também, né? O próprio o Manfredo, que não era um ator, entendeu? Era sensacional. O Manfredo é uma espécie, no filme, é uma espécie assim de Hemingway, de Até visualmente, né? baixo Encarnação. para tiro, igual Hemingway é brasileira. Não, é uma figura. Ele é uma figura. Mas é incrível que você tem a Raul. Raul Cortez. E o Raul Cortez, que é uma espécie assim de comunista, é o cara. Ele é a esquerda brasileira oculta debaixo do. Literalmente. A sensação com aquela mise-en-scène daquele Pô, aquilo ali eu tive que me explicar várias vezes a vários comunistas. coisa maravilhosa. Pô, virou uma tortura aquilo pra mim. É incrível que a gente vê o filme hoje, eu adorei ver o filme hoje. Porque não tem nada de anacrônico, né? É impressionante. Nada, é totalmente Nada. Eu juro pra Até vocês o que o figurino, filme é você fala super porque hoje a gente colorido. tá, né? Entendeu? Super colorido, não é assim tão, É incrível. sabe, sombrio. É que aquela Não. versão 2000, a gente está em 2024, é até bom que ela tenha aberto essa fala, porque é importante também agora a gente, abriu aqui, quebrou-se uma parede. Então é legal ter a participação, a conversa, vamos aqui interagir. Comentários da plateia. cara é Muita demais, gente, né? né, que tem muita gente vendo aqui pela primeira Isso é vez. demais, cara. É que tem muita gente vendo pela primeira vez o filme e eu fico sei curioso disso. pelos olhinhos brilhando. Boa noite, eu gostaria de parabenizar o Walter pela sua obra de muita qualidade. Eu vi que você no início fez uma análise de conjuntura dizendo que o suicídio do Getúlio Vargas atrasou o golpe militar em 10 anos. Eu queria que você falasse como que era o dia a dia de se filmar numa ditadura. Porque a gente sabe os fatos históricos da ditadura, mas no dia a dia a gente não viveu. Então como que era o dia a dia, como que era o clima da época e como que foi a sua prisão, né? Queria que você falasse Mas isso é outra coisa. Não tem censura disso. Mas tem. Eu queria fazer uma pergunta pra ele É também. diferente disso. O dia a dia de filmar na ditadura, eu acho que se você acredita na ditadura, piamente lá dentro de você, você vai ser o seu censor. Entendeu? Agora, se você não acredita na ditadura lá dentro de você, você não tem censura oficial a bordo. Entendeu? Então você não vai fazer nenhuma e você vai filmar simplesmente. Eles é que fazem a censura depois. Né? Mas você tinha Eu não recebo. Uma vez eu conversei isso com um censor até a respeito até do Brasil 2000 mesmo. Falei assim, bem, eu não, essa não é a minha missão, não é o meu ofício, entendeu? Eu acho que sendo censor, tudo que eu posso dizer a você é o seguinte, que eu perdi minhas cópias. Todas as cópias foram cortadas,
entendeu? E eu não consigo exibir as cópias assim nesse estado, porque o filme foi cortado nas cópias. Então, o exibidor tem todo o direito de não querer exibir um filme em frangalhos, né? Todo rasgado, todo, a voz vai à frente do filme, né? O som corre 24 quadros à frente do filme. Se eu corto aqui, falhou o som aqui, né? Então é assim, as cópias foram todas arrebentadas. Tem coisas no filme que eram cortadas assim, tem uma cena musical, quando eles estão na base do foguete ali, né? A inauguração do foguete é um número musical, né? Então, tem um pedaço lá uma cena que eles estão passando uma lata de comida da Aliança para o Progresso. Na tela grande você vê que estava escrito, entendeu? Aliança para o Progresso. Eu tive que cortar aquilo porque mas o povo vai ler aquilo ali. Ai, meu Deus. Aí lá se vai a música inteira, entendeu? E assim por diante. Ao longo do filme tem várias coisas assim. Mas eu ia cortar, eu fui cortar depois, porque ele disse, esse é o teu ofício, eu não posso fazer nada. Eu vou cortar, mas o filme não vai existir. Então, na verdade, ele cortou, né? Isso não é uma censura, isso é um martírio, entendeu? O filme vai ser cortado e vai ficar indecifrável. As pessoas não vão entender. Não vão nem saber o que é. Porque eu acho que tem muita coisa no filme que passou sem que eles se dessem conta de que estivesse passando. Entendeu? Porque eles ficam preocupados, no caso, aquela censura. Não sei se a censura, se houvesse agora, seria exatamente igual, né? Há censuras e censuras. Então, eu acho que conversar com um militar, que é censor, e ele dizer para você, mas por que você... Por que aquele cap do general? Aí você fica olhando pro cara, eu esperava que ele me perguntasse tudo, menos o cap. Eu falei, porque a moda depois, no ano 2000, passou a ser boa, né? Aí o cara, olha só, você fica olhando pro cara e fala assim, pô, não tô acreditando. O cara aceitou, entendeu? Só complementar para ele agora uma pergunta, que você falou que nos anos 60 e 70 havia uma utopia revolucionária, né? Que tinha muitos jovens estudantes que queriam uma guerra, uma luta de classe. Mas hoje a esquerda já meio que está desiludida, né? Como que vocês... Até o Cavill uma vez me falou uma frase que me marcou profundamente. O Cavill me falou o seguinte, olha, hoje a esquerda não é mais vermelha, é rosa. Essa frase me chamou a atenção. Como que você está vendo a esquerda hoje? Porque tipo, me parece que a esquerda abriu mão desse projeto socialista, de luta de classes, e hoje está ficando mais em pautas assim, individuais, né? O feminismo, questão LGBT, né? Como que você acha que a esquerda abriu? Você acha que a esquerda abriu mão de um projeto de transformação revolucionária ou você continua achando que é possível o socialismo no Brasil? Zerou um Brasil no 2024, agora vai ser um outro filme aqui. Olha, à luz de outras tantas censuras, eu vou lhe perguntar uma coisa sinceramente. Você é da censura? Reviravolta, só tu esse. Só você. Embora meu avô fosse militar, mas era de esquerda. Meu avô era um militar de esquerda. Teu avô? É. Alguém tem Boa um família. comentário? Foi pra ti. Foi pra ele. Então já... Algum comentário? Não comentários ou passamos? Então é o seguinte, que essa coisa que você está falando do tempo do Getúlio Vargas é o seguinte, quando o Getúlio se matou, o Getúlio estava sob pressão. Então, o Getúlio ia ser posto para fora do governo. Né? Ele não queria ser expulso do palácio. Ele não vai sair do palácio a não ser morto. Ele diz isso. E ele arma um golpe. O golpe foi exatamente criar um impacto, o drama, a tragédia, é o golpe, entendeu? Em que ele se elimina, e com isso ele adia o golpe. O golpe foi dado 10 anos depois. É o mesmo golpe, só que foi feito 10 anos depois. Os motivos que estão por trás disso, eles vão
esperar 10 anos para novamente se completar. Eles já chegam atrasados, 10 anos depois. Que o Brasil, com 10 anos depois, o Brasil estava se industrializando. Tinha uma capital nova, era outra coisa. A cidade já não era mais o Palácio do Catete, entendeu? Já era outra coisa. No entanto, houve o golpe. Houve o golpe e mais adiante houve o golpe dentro do golpe. E quando houve o AI-5, houve golpe dentro do golpe. E assim a gente foi andando de golpe em golpe. Né? A minha visão, digo como brasileiro, a minha visão do que eu vivi, da minha adolescência, da minha compreensão do que eu vivi na minha vida, para mim foi muito dramático, não pessoalmente a mim me atingir, entendeu? Mas eu morei, por exemplo, a minha infância em Niterói, na casa eu morei uma temporada na casa da minha avó, e eu morava do lado da Polícia Especial do Getúlio Vargas. Eu ouvia os gritos de torturas, eu era garoto, eu ouvia isso. Então, sabe, para mim, de alguma banalidade havia. Quando eu fui preso, fui parar numa prisão de exército, porque eu já tinha ouvido aquilo, entendeu? Aquilo que eu ouvia, eu não fui torturado, mas eu ouvia, que é uma espécie de tortura. Né? Então, o Brasil não tinha mudado. Como eu tenho a impressão que não mudou tanto, entendeu? Por isso que eu falo do fracasso. Eu acho que nós vivemos esse fracasso. Será que algum dia vai mudar? Não sei, eu não tenho bola de cristal, mas de qualquer forma, a gente tem essa vontade. A gente vai querer mudar o mundo, a nossa relação com a natureza, entendeu? Essas ideologias estão todas fora do programa, fora do catálogo, já não existe mais, entendeu? Nós vamos ter que mudar a nossa posição diante da natureza, do mundo, entendeu? Já não pode assistir tão cinicamente tudo isso sendo destruído e a gente achar que está, entendeu? Ah, não, eles têm direito a fazer isso. Como tem direito a fazer isso? Entendeu? A gente está vivendo uma farsa, uma coisa terrível que a gente está vivendo. Eu acho que, sei lá, eu acho que o Brasil vive isso. Porque a gente se alimenta muito de que vai acontecer, a esperança é um fubá na nossa vida, né? Então a gente acredita que vai acontecer, que vai mudar. Pode ser que seja, que seja. Eu acredito que nós somos aquilo que nós queremos ser. E nós podemos ser. Nós podemos ser, se a gente quiser. Mas o que a gente vê da nossa realidade, eu acho que nós não fomos muito adiante, não. De quando fizeram a abolição da escravatura até hoje, a mudança foi quase mínima. Quase mínima. Janeiro de 2024, estamos ao vivo com Walter Lima Júnior. Não, eu não sou, eu não estou aqui palestrando sobre a minha filosofia do Brasil. Eu queria falar sobre o filme. Pois é, entendeu? isso que eu ia te perguntar. Pouco interessa essa minha visão. Voltando ao filme. Luta medieval. Uma faca. Como surgiu essa imagem, essa alegoria? Mas a fome é um grande personagem. Então o garfo e faca, o momento de tirar, momento épico. É uma imagem muito forte aquilo. Toda vez que eu passo, tinha uma loja de metais ali no centro da cidade, que sempre que eu passava por ali, eu via um garfo enorme e uma faca. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma cena desse garfo. Mas não era aquele garfo. Eu queria um garfo cinematográfico, né? Um garfo mesmo, né? Aquele que a pessoa pudesse lutar como se fosse uma luta medieval, né? E, aliás, no filme, quando isso aparece, tem uma trombeta
de uma festa, de um duelo medieval. Né? Agora, Ruído também, uma coisa chama atenção naquela sequência é a magnífica montagem do Nello Melli. Ah, maravilha, Pois maravilha. Como foi Como esse é que processo? foi esse trabalho com o Nello Melli? E fala um pouquinho sobre o Nello Melli, quem era o Nello Melli? O Nello Melli era um montador argentino que vivia entre nós e que, graças a Deus, ficou aqui entre nós. Pá, eu tenho essa mania. Não posso ver uma coisa assim. Ele tá ali com. Mas é uma Ele tá se experiência. torcendo. Tá se torcendo, mas eu tô vivendo uma experiência sensorial. É uma experiência sensorial, uma proposta. Nello Melli. O Nello Melli era um argentino que veio para cá, entre tantos outros argentinos que também ficaram no cinema brasileiro. E de grande valia para a gente, né? Eu gostava do Nelly, o Nelly era uma pessoa assim, muito agitada, entendeu? Parecia que estava a 1000 por hora, entendeu? E não sei se estava, entendeu? Pode ser que lá ele fosse a algum lugar, daqui a pouco ele voltasse todo agitado, podia ser. Mas era uma pessoa que tinha uma clareza de raciocínio e tinha um ser cinematográfico, entendeu? Uma pessoa muito ligada no cinema, muito ligada. Então, eu tive com ele um trato assim de imediata identidade, entendeu? Porque era aquele caso, se eu começasse a falar de um filme, a conversa que vinha de lá, entendeu? Rolava, entendeu? Se completava em outras coisas, outras formas de pensar o cinema, tudo. Então ele achava o filme muito, além de ser muito doido, entendeu? Ele achava o filme de uma novidade enorme para ele. Toda hora ele dizia isso para mim. E ele gostava que, quando me dizia uma coisa, eu falei assim, mas vamos fazer assim mesmo, entendeu? Eu quero assim. E ele gostava dessa reação, sabe? Eu acho que existe aí, eu estou aqui falando, não me entendo, pelo amor de Deus, não em causa própria, entendeu? Mas eu tenho um certo destemor em relação a isso, entendeu? Eu gosto de uma coisa que eu não experimentei. Eu gosto assim, eu estou fazendo filme, eu gosto de ser surpreendido pelo filme, entendeu? Isso me estimula. Claro que eu tenho que saber exatamente o que eu pretendo, não vou ficar feito um maluco transformando o filme na hora, não. Mas o estímulo que eu sinto é de uma coisa que eu ainda possa me surpreender, né? Porque se eu estiver vendo um filme tal como eu vejo uma novela de televisão, que é sempre a mesma coisa, entendeu? É preferível não fazer. Na minha cabeça, é preferível não fazer. Usando um exemplo na sua própria carreira, quando você estava fazendo O Ostro Vento, você conta que você tinha toda uma orquestração para o filme, aí você descobriu o som do vento e mudou toda a sua concepção. Não, mas é exatamente que o filme não acaba. O filme continua quando você está vendo o filme. O filme não, esse filme, quando eu terminei o filme, fui mostrar para as pessoas, de tal maneira a gente estava tão imprensado pelo orçamento do filme, que eu não tinha como fazer um fecho tal como eu queria para o filme. Eu não tinha como fazer. Então, quando ela sai da igreja, que ela tira a peruca, entendeu? E ela fica olhando, e aquilo ficava um quadro assim, sabe? De repente, fazia pá! Foi feliz para sempre. Era um carimbo. Caramba. Entendeu? Aí as pessoas estavam assim, porra, que grosseria, eu vou sair do filme assim, sem mais nem menos. Carimbados. Aí eu falei, cara, é ruim, né? Pô, sair desse jeito. Eu fui bolar aquela cena. Eu falei assim, não, ela vai ter que sair dali, ela vai ter que ter um tempo de resfriamento desse filme, as pessoas vão ser trazidas para a realidade de volta. Não vou sair assim, no tapa, entendeu? Mas ir procurar aquele local para fazer, né? Ir procurar a música do Caetano, porque o Caetano não tinha feito nenhuma música para o filme. Essa música, eu ouvi essa música cantada pela Gal e fiquei absolutamente maravilhado com a música. Achei que a música tinha a ver com aquela possibilidade, entendeu? Como se eu estivesse fazendo um filme homenageando ela que conseguiu descobrir o seu caminho,
entendeu? Vou festejar ela porque ela foi embora. Ela deixou de ser aquela pessoa, né, aquela cativa daquela seita ali. Você acha que você termina romanticamente? De alguma maneira, aquela estrada é um clássico do cinema. A estrada vai dar em algum lugar o futuro, em algum lugar, o happy end possível. Ela vai passar pelo Chaplin, vai passar ela pelo vai John sair, Wayne. Chaplin vai passar por ela, o John Wayne e outros tantos vão passar por ela. E vários filmes de cinema novo também vão passar por ela, entendeu? As pessoas vão caminhar para frente. O caminho para frente indica um progresso, que você não está estacionando o personagem. Essa era uma maneira de terminar o filme também. Mas eu tinha música. E eu fiquei encantado quando eu ouvi a música. Eu achei que a música caía como uma luva dentro do filme. Eu vi essa música, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei tão encantado com a música. E por outro lado, também tinha uma coisa pop da música, do que a música fala. Eu vou fazer uma canção para ela, uma brasileira, para cantar depois do carnaval. Então, uma briga, eu vou gravar num disco voador, entendeu? Iê romântico. Um iê romântico, uma coisa. Várias referências. Ele brinca, o Caetano brinca muito com essa coisa do pop, né? Então, eu achei que isso cabia dentro do filme. Tinha tudo a ver, que não tinha tanto na letra do Gil, mas tinha naquela letra dele ali. E eu quando ouvia a música, eu não lia a música antes de ouvir. A primeira coisa que eu tomei conhecimento da música foi ela cantada pela Gal. E eu fui ver uma gravação da Gal dessa música. Fui com eles lá, ver a gravação da música. Ela estava gravando, eu fui lá para ver. E eu fiquei encantado. Quando ela acabou de gravar, eu falei, cara, que música, cara. Que canção linda. Entendeu? Vou botar. Aquela música me estimulou, ou seja, eu fui surpreendido pelo filme, mesmo o filme já tendo sido feito. Eu vi o filme, um pedaço do filme, naquele momento que eu estava no estúdio. Falei assim, eu ainda não fiz esse pedaço, eu tenho que ir lá agora fazer. Fui correr Agora atrás de uma maneira ele te encontrou, de né? fazer aquilo. A música te encontrou. Eu acho que a possibilidade do filme te surpreender está nisso. Às vezes é um ator, às vezes é um cenário, às vezes é a possibilidade de ser surpreendido como um espectador, entendeu? Eu, de início, falei para vocês, eu fui formado, educado em termos, mas eu fui educado voluntariamente dentro dos cinemas. Não importa que eu tenha estudado, feito direito, eu tenha pretendido fazer outras coisas, não, mas meu ânimo, minha alma estava no cinema, sempre. Então não houve um conchavo entre eu e a ideologia, nada. O cinema se instaurou em mim antes disso, entendeu? E todas as vezes que eu me via confrontado pelas impossibilidades de fazer cinema, aumentava mais ainda a vontade de fazer cinema. Era como se fosse uma transgressão. Lá dentro de casa, então, eu e minha mãe, tá? Então isso era um confronto diário, entendeu? Não, tira isso da tua cabeça, vai se meter nesse negócio. Toda hora a mesma coisa. Mas você sempre teve uma relação muito forte com o teatro também. Muito, muito. É outra coisa muito, assim, particular da tua formação, é a tua linguagem, maneira que você incorpora a linguagem teatral. Eu gosto e do teatro. adapta ela ao cinema. A gente sabe que essa coisa de teatro e cinema é uma relação complicada. E você resolveu sempre muito bem, sempre manteve presente recursos teatrais que você adaptava assim, com sucesso à linguagem cinematográfica. Como é que é um pouco esse processo teu do teatro com o cinema? Não, no caso do teatro, tem muito a ver com... O teatro é um plano geral, né? Então você está sempre abriu a cortina, você está diante daquela totalidade, né?
Mas aí o teatro te mostra um elemento novo que eu fui descobrir na medida que eu fui vendo o teatro, entendeu? Eu descobri a luz no teatro, entendeu? E a luz é o plano médio, é o close. Ela te dá o foco, ela aberto, te dá recorte. te dá tudo, Recorte. entendeu? Eu fui descobrindo o teatro por isso. E os exemplos que eu tive à mão, entendeu? Que eu regularmente ia, era o Teatro Brasileiro de Comédia, que se instalou aqui no Rio de Janeiro também, veio de São Paulo e se instalou aqui. E era um teatro feito profissionalmente, assim, de alto nível técnico. De alto nível técnico. Que tinha a ver também com o cinema que eu admirava, que é um cinema de alto nível técnico. As pessoas diziam assim, esse cara gosta de Hollywood. Mas não é isso não, é que o alto nível técnico me atrai, entendeu? E o teatro tinha isso ali. Depois o teatro caiu numa outra área, na arena, entendeu? Na desdramatização da coisa, tudo ficou muito no proscênio, praticamente, falando para o espectador, né? Um teatro meio brechtiano, né? Mas aquele teatro feito pelo Celli, entendeu? Feito pelo pessoal, pelos italianos que chegaram aqui e foram para o Teatro Brasileiro de Comédia, entre esses também outros que vieram, como o Zimbinski, era um teatro profundamente acreditava no teatro, entendeu? Na luz, na cenografia, entendeu? No espaço do palco. E isso é uma coisa muito rica, além do ator. O ator é um enigma, né? Como você lidar com o ator, é um universo inteiro. Saber escolher o ator e compreender junto com ele, entendeu? A compreensão daquilo que ele vai fazer, entendeu? Você ajudar ele, mas ajudar até um certo ponto, para que ele também te ajude, entendeu? E para mim isso é fascinante. Isso é fascinante mesmo. Eu gosto disso, então, eu gosto do ator. Trabalha a quatro mãos, você diz? Eu gosto do ator, eu gosto. Você é conhecido por ter um trabalho de direção dramatúrgica muito Eu gosto de trabalhar com ator. Você, inclusive, dá muitas oficinas para atores, novas gerações. Você, pelo menos uma vez por ano, está dando alguma oficina para atores. Agora, na ABC, você está em atividade. A linguagem teatral, dos registros teatrais, é o seguinte: o TBC, esse era uma dramaturgia naturalista. Isso ali. Tanto é que quando levam aquilo lá para Veracruz, é um desastre. Bem, mas era no palco. O Celli, né? O Celli, essa galera toda. É um desastre. Cavalcante brigou muito por causa disso e tal, mas os italianos tinham que botar o Adolfo Celli. Mas no teatro era bom. No teatro era bom. Agora, o Zimbinski não. O Zimbinski já veio rompendo barreiras, tanto é que ele revoluciona o teatro brasileiro com o Vestido de Noivo, em 44, que faz um O Zimbinski ele veio para o Brasil por acaso, ele queria chegar em Nova York, ele queria ir para os Estados Unidos. Aí ele ficou por aqui, alguma coisa aconteceu com ele, entendeu? Que ele foi ficando por aqui e acabou ficando. Mas ele queria ir para lá. Ele queria ir para lá. Os compromissos dele com o teatro vinham de uma outra escola, não tinha nada a ver com o Celli, o Flamínio, o Luciano Salsi, as pessoas que vieram da Itália para trabalhar no teatro brasileiro. Não, ele já estava fazendo... Gianni Ratto, sobretudo. Ele já estava fazendo um teatro revolucionário. Ele longe. Ele já vê, quando ele faz... Outro sotaque. Ele veio para cá durante a guerra, né? Então... Arena e Oficina te influenciaram? Hein? O Teatro de Arena e o Teatro Oficina te influenciaram? Não. Isso não é... Não, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do teatro, o teatro de arena, por exemplo, do Boal. Eu gosto. Eu vi as coisas que eles fizeram. Eu acompanho teatro. Eu gosto de teatro. Então,
eu tive um impacto muito grande quando eu vi as peças do Teatro de Arena que eles fizeram. Primeiro eles fizeram em São Paulo, né? Eu não tive acesso a isso, mas eles vieram para o Rio e se implantaram aqui, né? Tinha um teatro fixo aqui, lá em Copacabana. E eu vi desde o do Black Tie, eles usam Black Tie, entendeu? Todas as peças que eles fizeram. Que é um teatro realista e é uma proposta próxima daquilo que a gente vai fazer no Cinema Novo. Entendeu? Não é um teatro de cenografia, é um teatro possível, dentro dos limites, dos orçamentos, entendeu? É muito próximo disso, do Cinema Novo. Eu só acho que é o seguinte, para mim, o filme, a existência do falso e do verdadeiro no cinema, entendeu? Da fantasia, para mim e para todo mundo, é fascinante. Você é levado a participar daquilo. Você coparticipa mesmo sem querer. Quando você vê, você está lá. Entendeu? E isso é um desafio. É muito bonito isso. Né? Quando você se dá conta de que você esteve lá. Né? Eu vi uma vez lendo um historiador falando sobre cinema, em que ele dizia que esses filmes históricos, que são tão apedrejados, eles são de uma valia extraordinária. São os históricos apedrejados. Qualquer filme de pirata apedrejadíssimo tem um anal, entendeu? Tem um velame, tem a realidade, entendeu? E você vendo aquilo, como é que aquela nau, entendeu, sai do porto, tudo aquilo, você está vendo uma lição, está tendo uma lição, né, a respeito de como andava um barco naquela época, por exemplo. Né? Ele se referisse a qualquer filme, não adianta exigir agora dados, entendeu, tão estreitos do que seria um filme histórico, entendeu? Não, o simples fato de você ver o Ben-Hur lutar com o Messala naquele circo, entendeu? Você é levado àquele lugar, mesmo que você não queira, porque a eficiência do espetáculo te põe lá. Vem o som, vem coisa, vem o plano, vem lá, tudo que entra, entendeu? Te arrebata e te joga lá, entendeu? E esse arrebatamento é que eu acho incrível, é o que o cinema te permite, entendeu? Você sai da cadeira e você está lá, entendeu? E isso é uma coisa muito, muito rica do cinema, você ser levado para lá. Então eu acho que, para mim, o espectador de cinema, ele se entrega ao filme. Eu, quando não me entrego ao filme, o filme é uma merda. Entendeu? Não consegui sair da cadeira. Que merda. Entendeu? Fiquei aqui. Vou esquecer ali na esquina, já esqueci. Nem me lembro mais do nome do filme. Mas se ele me arrebata, eu saio com ele na minha cabeça. Eu vou ficar anos da minha vida com aquilo ali. Né? Quantos e quantos filmes eu precisava entrar num lugar para deletar essa quantidade de que ficou na minha cabeça, porque ficou demais, né? Mas essa coisa, esse arrebatamento, essa possibilidade, você, em primeiro lugar, você só atinge, em primeiro lugar, estudando aquilo que você está fazendo, compreendendo aquilo e sendo rigoroso também com aquilo que você quer. Então, fazer por fazer, o slogan tão conhecido que o Glauber impôs ao Cinema Novo brasileiro, que eu não sei se era dele, mas de qualquer forma, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele é vacilante no fato de que se você tem a boa ideia, né, e tem a oportunidade, tem uma câmera na mão, entendeu? E você tem a boa ideia, você chega lá. Não, você tem que ser rigoroso. Se você não for rigoroso, você não chega lá.
porque você vai ter que conversar com o público. Esse é que é o... Não é o crítico com aquela lupa procurando defeito. Que agora é uma ideia, isso é tão verdade, porque agora é uma ideia na cabeça e um contrato assinado. E um contrato de passagem. Importantíssimo. Hoje, né? Né? E você conseguiu nos levar para me esquecer, a gente vendo aquela nuvem. Nós aqui vamos abrir então, que eu estou vendo dedos dançantes. Lucas. Até esse negócio do público ver o filme e ser levado ou não, eu fiquei pensando no personagem do jornalista. Fala mais alto. Eu fiquei pensando no personagem do jornalista, porque ele ao mesmo tempo ele tá ali, me esquece, né, e participa de tudo, mas às vezes ele se retira da situação e passa a ser um observador. Então eu queria que você pudesse falar mais um pouco dele, enfim, como veio a ideia desse personagem, se puder desenvolver. Enio Gonçalves, Ele age com distanciamento. Né? Ele não tem psicologia. Ele não tem. Existe um possível conflito ali entre os irmãos, a mãe, há uma enunciação de um possível conflito. Mas ele é engraçado como ele se refere, quando ele se vê envolvido com um suposto romance que a menina está vendo nele, com ele fala assim, faço, tem nada de romance comigo. Ele joga umas coisas assim, parece grosso. Né? Não é. Simplesmente ele não tem uma estrutura psicológica que permita ele entrar no drama como um personagem, entendeu? Que vai coparticipar daquilo, se envolver e se transformar. Não, ele passou por ali. Ele não se transforma. Né? Eles é que vão se transformar, ele não. Eu vejo assim. Tem uma possibilidade quase que como um personagem, um narrador da história. Né? Alguém que de fora narra aquilo, mas sem nenhum compromisso. Ele quebra a barreira, né? Ele quebra a narrativa algumas horas, que ele Ele é um câmera, personagem meio anárquico. Ele né? quebra o ritmo com as fotos que ele faz, que dão o tom do corte. Ele quebra um pouco, né, a linguagem. Ele é o Não, personagem e por que outro quebra. lado também ele multiplica algumas coisas. Quando ele está fazendo denúncia, ele é o Chacrinha, né? Ele está com uma buzina assim, referência né? Chacrinha. É o Chacrinha, vira um programa de televisão, né? Como é que foi a reação da turma do Cinema Novo em relação dos colegas? Viraram a cabeça. Não gostaram. Nenhum comentário? Tem ali Glauber e Barretão como produtores, né, associados. O Glauber, ele aceitou o filme, entendeu? Conversou muito comigo sobre o filme, entendeu? Não era da natureza ver aquilo, né? Ele tinha outros compromissos dele com ele mesmo e a visão que ele tinha do Brasil, mas ele aceitou. As outras pessoas levaram algum tempo, entendeu? Muita gente vinha e se colocava assim, surpresa, incomodada. Mas é curioso que o Dragão da Maldade, que é contemporâneo, Mesmo ano. né, ele já se permite uma série de coisas que em Deus e o Diabo ele não regrega. Tanto é que o Rogério Sganzella caiu de pau em cima dele num artigo no Pasquim. Assim, esse negócio de briga, entendendo, com lenço roxo, isso jamais e tal, entendeu? O Rogério arrasou. É porque ele teatralizou, ele teatralizou. Pois é, exatamente. Ele, Glauber, teatralizou o filme. A luta do cangaceiro com o cara. Foi que há uma distância. O Rogério foi o primeiro, aliás, o rompimento do underground começa ali. Eu, num artigo, eu me lembro, se fosse hoje, um artigo que saiu no Pasquim, que ele arrasa com lenço roxo. Você acha que até hoje, olhando a posteriori, o underground foi um rompimento ou um pretenso rompimento tá, do cinema novo? Foi. Foi uma consequência do cinema novo? Foi. Eu não acho que foi
Foi É. um rompimento. Eu não acho que foi um rompimento. Foi um rompimento. Foi. Você acha que Consciente, que talvez a declarado, gente possa Júlio. dizer. Ah, não, que o Júlio e o Rogério declararam, não tem nenhuma Não, dúvida. a gente pode Mas- dizer que talvez Pois comece é. aí, entendendo? Em Deus e o Diabo, e certamente também o pessoal do Underground não deve ter gostado do Brasil ano 2000 também, não deve ter sido assim. Não poderiam ter falado nunca. Eles não perceberam, Eles ninguém viviam entendeu. O debaixo de Brasil uma ano censura. 2000, ninguém entendeu. Nos créditos do filme, tá lá Luiz Carlos Barreto, Bressani também tá como um dos produtores. Como foi a reação tá deles? todo Eles mundo. viraram mesmo? Os dois também? Mas eu era muito próximo do Júlio. Quem trouxe o Júlio para o Ficava logo cinema mal fui por eu. trás. O Júlio está com volta desde o menino Sim, sim, sim. Quem levou. Quem trouxe o Júlio para o cinema fui eu. Então, a gente tinha uma relação muito próxima. Então, ele vendo as minhas dificuldades, ele me ajudou também no processo de produção, levantou alguma grana. Assim. Não era um produtor maior do filme, mas. Mas esse filme foi bancado o quê? Com a ajuda dos amigos ou teve algum financiamento do governo, da, sei lá, Embrafilme? Não tinha Embrafilme, não existia. O filme foi bancado por papagaios nos bancos da Avenida Rio Branco. Sobretudo no Banco Nacional. Nacional, Banco, vários bancos, meu amigo. No final eu estava com 9 papagaios empipados aí na praça, entendeu? Só nesse filme. Tá Só nesse saindo- Eu queria aproveitar a presença do Walter Carvalho aqui para perguntar a ele uma coisa que me ocorreu aqui agora com relação a essa coisa de cinema novo e Brasil ano 2000. Você não acha que a câmera do Brasil ano 2000 é uma câmera muito mais controlada? Eu não digo melhor, não, nem melhor nem pior, não é isso não. Eu que não vou criticar a câmera de Jimmy Luft, que a gente sabe que é deslumbrante. É outra coisa, estilos diferentes. Mas você não acha que é muito mais controlada, disciplinada do que, em geral, foi a câmera do cinema novo, já muita câmera na mão e tal? Esse aqui quase não tem câmera na mão, né? Não tem. Você tem, não Quem tem fez a na mão. câmera fui eu, Tá cara. nos créditos, Você câmera não acha, não? Walter. Você acha isso? Não, todo o cinema do Walter Lima é construída a imagem. Tá vendo? Ela não tem nenhuma desconstrução, ao contrário de alguns filmes. O cinema novo, o Globo desconstruía, mas se você for pegar Luiz Sérgio Pesson, Roberto Joaquim, Santos, tudo era Joaquim, muito Leon. construído, Leon, tudo construído, não tinha... O que desconstrói mesmo, do ponto de vista do objeto câmera, do objeto quadro, é o underground mesmo. O Valtinho, todo o cinema do Valtinho é todo... Eu vou dizer uma palavra que não é exata, mas para dar noção, é uma câmera acadêmica. É uma câmera acadêmica. Ela tem um... eu acho que o que saculeja mesmo é o underground. E o Glauber, né? O Glauber com Deus e o Diabo, botar uma teleobjetiva em cima do Jeep, sair correndo atrás do vaqueiro, era uma coisa... É porque não sabia o que estava fazendo. É isso aí. Ele não tinha consciência. É isso aí, ó. Pra É isso aí, ele- exatamente isso aí. Primeiro que não tinha vídeo assist, graças a Deus. Senão foi pra outra. Eu sou partidário que se eu morrer e for pro céu, provavelmente eu vá. E chegando lá, tendo vídeo assist, eu peço para ir pro inferno. O voto, eu não quero, porque isso é um... Então, quando ele colocou aquela câmera no Jeep, por exemplo, ele não estava vendo. Nem Valdemar Lima estava vendo, porque não conseguia olhar no visor. E ele não queria também que Só ninguém foi ver. visse. Eu posso assinar um Essa documento tragédia aqui é agora. essa. Eles só foram ver aquela imagem uma semana depois. No meio do filme, pô. Só houve uma visão de Tá copião entendendo? no Deus do Então, Diabo. a desconstrução No meio do filme a gente era parou. Era mais do que... Era inconsciente. Pra ir a Salvador ver o filme e depois voltou. Acabou. O underground Ninguém- não, o underground era uma coisa consciente. Por isso a reação do Rogério. Mas o Rogério, ele tem uma informação de formação cinematográfica. Muito mais do que o Júlio, muito mais do que vários outros que rodearam, entendeu? Eles dois, entendeu? Nesse processo aí do underground.
Porque eu acho que pura e simples apertar o botão da câmera não é suficiente, entendeu? Até porque nós reconhecemos quando uma pessoa está em estado de Parkinson, quando está com a câmera na mão. Fica trêmulo, entendeu? Incomoda o espectador, incomoda. E você vê um filme em que não é nítido aquilo que está sendo mostrado para você. Entendeu? Então, o Bandido da Luz Vermelha é um filme enquadrado. Exatamente. O Bandido da Luz Vermelha é uma desconstrução, ao mesmo tempo que é sofisticado, é popular. Essa é a jogada, né? Essa, a chave do Bandido da Luz Vermelha é que ele é sofisticado e popular. Exatamente. O Júlio não. O Júlio não tem isso. Então o Júlio, eu não sei até que ponto, mas você deve ter marcado também muito, eu não vi aí os filmes posteriores, mas você deve ter marcado, você trabalhou com ele, você deve ter marcado pelo teu rigor. Você deve ter marcado o cinema dele de alguma maneira, fica visível. Você, quando o filme, porque ele registra. Você me ligou e disse, você mudou o cinema do Júlio. Ele ligou e disse isso. Eu não sabia onde botar o telefone. Não, é o seguinte, porque uma coisa é você... Mas sabe o que aconteceu? É o seguinte, quando eu fiz o primeiro filme do Júlio, o namoro durou 20 anos. E não dava certo. Ou eu não estava na hora, ou não dava certo. Até que um dia calhou de fazer o filme. Neste filme, houve uma produção um pouco mais organizada do que o próprio Júlio organizava suas produções. Então, filmamos mais de 20 latas. Ele nunca tinha filmado. Um recorde. Passamos de 2 semanas de filmagem. Ele nunca tinha passado. E ele, pela primeira vez na vida, ele olhou no vídeo assiste. Grande Quer progresso. dizer, tinha o vídeo assiste. Ele ficava do meu lado. Ele não conseguia. Tinha o vídeo assiste, mas ele ficava do meu lado. Então, os três primeiros filmes que eu fiz com ele foi o segundo filme passou de 50 latas. Se você continuar filmando com ele, ele vai à falência. Mas não era Petrobras. Mas não era Petrobras que era Petrobras. O Avelar que arranjava o dinheiro da Petrobras para ele. Mas a Belé no... Belé antes. Belé antes. Temos um comentário sobre esse cinema de Glauber ainda, é isso? Ameaçou um comentário. Eu só acho que o Deus Diabo ele é mais criativo na montagem do que na direção. Assim. Acho que a montagem que organiza o filme que ela que desconstrói. Eu acho que a direção em si não... Pode ser. Disseram a mesma coisa do Encoraçado Potemkin. Falando em número de latas, você precisou refilmar muitas vezes as cenas? De que? Do Brasil Vermelho? Meu amigo, nunca houve essa coisa para mim. Eu sempre fui eu não cheguei nesse número olímpico do Júlio, entendeu? Fazer com 6 latas, não. Também não é assim. Eu vou até 30, 40 latas, que é mínimo. É mínimo. No Menino de Engenho, eu me lembro que eu tinha 40 latas. Só para localizar, latas davam quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos. O quê? 3, não, mas 3. Não. Ele tinha 40 latas de 1.000. 40 latas. Fazia lata de 400 pés. Vamos organizar isso logo. Eu já levei um susto. Não, porque quando ele fala 40 latas, eram 40 lata de 400 pés. Não, de 1.000 pés. Aí a gente cortava em 3 rolos. Exatamente. Dava aproximadamente 4 minutos por causa das pontas. Não era lata de 35? Não, não era lata de 400 metros, não? 120 metros são 4 minutos. 1.000 pés. Sim, digo, mas não eram latas de 400 pés? Não, lata grande. Lata grande. Uma goiabada da família. Aí é mais barato. Aí você pega, você multiplica. Na verdade, ele tinha, pela lata pequena, ele tinha 40 vezes 3. Tinha 120 latas. Exato. Aí tá bom. Ô Walter, fala daquela história que você tá falando de arrebatamento, que você foi ver ladrões de bicicleta no cinema. O quê?
esse contágio, né? Pô, a gente vai voltar. Vamos sentir até que o Mas impacto. tem a infância. Sentir aqui a luz do cinema voltando. 48. Aqui ele conta uma história bonita sobre quando ele foi ver o Ladrões de Bicicleta, assim, sempre que eu acho que ele fala, assim. O filme do Vitória da Sica. É o momento cinefilia que conquista Não, todos é uma nós. descoberta do cinema, né? Porque uma coisa é você estar vendo o filme pelo prazer absoluto de ver o filme e se deixar levar, sair cantando. Do cinema, por exemplo, todo mundo olha para você, você nem tá nem aí, tá dançando, cantando, tá lutando de espada, tá fazendo coisa, uma criança, né, dentro de você, entendeu? De repente você entra no cinema e você vê uma coisa que nem o Ladrões de Bicicleta. Você vê a realidade bruta, dura, entendeu? Na tua frente, entendeu? Contada de uma maneira, e o que conta é o sentimento que está sendo, sabe, expressado no filme, entendeu? Então, expressar o sentimento no filme eu acho que é o grande desafio de quem faz, não é o número de latas. Entendeu? Então, e o cinema não é... Todo mundo sabe que se apertar o botão da máquina, entendeu? Que tem um filme dentro, ela registra. Mas o filme está além do registro. O filme tenta expressar aquilo que está dentro daquele que faz. O ideal devia ser feito sem câmera, né? Ele na verdade, o filme pré-existe em quem faz. O filme pré-existe em quem faz. Porque você imagina o filme, você vai transmitir aquele imaginário. Só que agora você vai registrar aquilo. E tenha o maior rigor contigo mesmo, porque senão você não vai expressar aquilo que você sonhou, que pensou. Você tem que ser rigoroso nisso aí, né? Para agradar a moçada. Né? Cavalcante, deixa, já que eu ia perguntar no particular, mas eu vou perguntar. Pô, pelo amor de Deus. Não, porque assim, no particular. Quando o carnaval chegar, de que ano? Quando o carnaval chegar? 72? Eu vi esse, né? É 72? 70, é na década de 70. É 72? Isso, na década de 70. Deixa eu perguntar o Sabe Tudo, mas eu acho que é 72. De quando é Pindorama? Ah, por favor. Não. Ela sabe tudo a respeito. Hein? De quando é Pindorama? Qual é o ano de Pindorama? Pindorama é mais ou menos anos 70, por aí. Início. É, anos 71? Foi não, antes. 69 por aí. Não, foi depois da opinião pública, foi logo depois da opinião Talvez, pública. 69. 970. E que época você filmou? Entre 70 e 75. 67. Eu filmei 67. O Jabor, ele já tinha filmado Pindorama. Toda nudez será com a chegada. Eu foi quando eu conheci, era 72. 69. Macunaíma é 69. É 69. Oi? Macunaíma é 69, é isso? 69, né? Então. O quê? Macunaíma. O Dragão da Maldade é de quando? Também. Quando o carnaval chegou em 72. Então eu me arrisco, eu não vou 68. além desses, tá? Eu tô aqui com Jabor, com Cacá, com Glauber e com... Não. É dos filmes que eu falei aqui. Então eu me arrisco a dizer que o que esse filme Brasil Ano 2000 provocou foi mexer com esses caras que vinham mergulhados num realismo e num filme revolucionário e não sei o quê, e que caralho, mas por isso que ficaram avessos ao seu filme. Porque você provocou como o Acossado provocou no Rogério, que escreveu o roteiro do Bandido da Luz Vermelha, entre Paris e Rio de Janeiro, e São Paulo, depois que viu o filme lá. Tá certo? Ele foi o primeiro a filmar em cor. Então, isso é bobagem. Negócio de coisa, isso é bobagem. O que eu acho interessante é que você provocou esses caras. Foi. Claro. Aí depois veio aí veio Alberto Salvar, veio Luiz Rosemary. Depois veio um corredor polonês. Aí, exatamente. Mas quem provocou... O que tem antes disso?
Não, aquela briga de faca, eles deviam odiar aquilo. Odiar aquilo. Aliás, aqui Fellini faria aquela briga de faca. Mas Godard jamais faria. O cinema francês não faria. Eu não acho o que o negócio filme do seja teatro. tropicalista, eu não consigo entender esse filme como... É porque tem Rogério Duprat, é porque tem Caetano Veloso, é porque tem Bebe. Aí tudo daquela época era tropicalismo. Eu acho que tem um cinema na veia diferente. Um filme que o close só é dado no final. Sabe? O filme tem um rigor formal. Ele tem as pessoas falam todas ao mesmo tempo num plano geral. Tem hora que a Nessie fala escondida atrás da mãe. Se você faz isso hoje, na dramaturgia de hoje, essa dramaturgia que todo mundo fala aí e tal, você seria trucidado. Você será trucidado. Coisa, aquela coisa. As pessoas falam no plano geral, as 3, 4 pessoas, ele fala em volta dela, seduzindo ela em volta. Entendeu? O filme tem uma perseguição de 3 pessoas, o cara atrás da menina. Sabe, ele é todo. Ele não tem nada de tropicalismo, não. Ele segue, por exemplo, o Cavalcante dizia, seja parcimonioso o uso dos closes. Use um close na hora do clímax. Ele faz isso. Não me lembro que ele disse, mas assim, não estrague seu close fora de hora. Né? Com a televisão. Não gaste, né? Não gaste. Não acabou. A televisão acabou com isso, né? Já começa tudo com close e tal. Acho que ela quer fazer uma pergunta lá atrás, nossa amiga. Só para voltar ao filme, qual a sua sensação ao ver que o Brasil 2024, que é tão atual ainda, que o Brasil ainda está nessa crise identitária entre primitivo? Que pena. Eu acho que a gente marcou passo, a gente está marcando passo. Continua igual, né? Continua a mesma coisa. Continua igual. O Centrão não é aquilo? Aquela gente do Centrão falando não é aquilo? Pô, eu acho que o filme do Walter, ele discute uma identidade dado para trás. De herança de Gilberto Freire, Sérgio Barco de Holanda, está discutindo uma questão de identidade das 3 raças brasileiras. Acho que o que a gente discute de raça hoje em dia... Gilberto Freire hoje em dia seria preso, né? Seria preso. Seria preso, né? Vamos combinar que Gilberto Freire hoje seria né? A negação, a negação e a afirmação da questão da colonização, o Gilberto Freire, como Vinícius de Moraes, poderia estar na cadeia também. Hoje, né? Mas eu acho que o livro é isso, acho que o filme discute isso, assim, quando você fala sobre a identidade brasileira que você está discutindo, e fala sobre tropicalismo, o momento histórico que está sendo falado ali, eu acho que tem a ver, sei lá, com Sérgio Barco de Holanda, Florestan Fernandes, esses intelectuais da USP que têm essa herança, que estão discutindo a identidade do país. O Walter falou que logo depois também é feito Macunaíma, que é Mário de Andrade, né, que está discutindo essa questão do que nós somos como Brasil, né? No filme dele é um negro que é indígena e vira branco, ou seja, está toda essa discussão da racialidade brasileira. No filme do Walter isso está claro também. Quando o Walter fala que ele cria o filme também a partir de um palanque falso de índios que não existem, é uma discussão sobre que Brasil a gente quer, né? Que Brasil é a nossa representação, né? Esses índios existem, eles fazem parte do país ou não fazem, né? Desesperado é de que ano? Qual o filme? Que ano? Desesperado. 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 Deve ser 67. Desesperado é 70. Depois. Depois. 70. É 70. Cara, você mudou essa porra, entendeu? Não foi o cinema novo que mexeu. Quem mexeu foi você. Mexeu com eles. Mexeu. Fez o neguinho voltar pra dentro, entendeu? Dizer assim, porra, então eu vou fazer também. Com certeza. Eu não ia falar com você no particular. Não. Que bom. Que bom que é outra coisa. Que bom. Não, tem coisas que você vê repercutir e às vezes é bacana quando você vê repercutir. Por exemplo, aquele carro que aparece no Bye Bye Brasil, Caravana Holiday, é o caminhão que está no Brasil no 2000, mesma coisa. Eu, a primeira vez que eu vi, eu identifiquei logo, entendeu? E vai repercutindo, mas faz parte, você faz parte disso. Você se contamina, você é contaminado. O filme continua, companheiro. O filme continua, exatamente.
A Marcinha falou um negócio ótimo aqui, que é agora ela levar a cristaleira com ela. Exatamente. Derrubar as prateleiras, as vidraças, louças, literalmente. Os faquinhos. Não, pois é. Não, aquilo ali, eu acho, aquilo ali tem coisas, por exemplo, ali tem, na hora que arrebenta a cristaleira, que é um momento de libertação dela romper com a tradição, com o passado. E a música que toca, a música que está tocando ali, não foi produzida por nós. O Rogério do Prado trouxe o arranjo que ele fez para o Coração Materno, que ele gravou com o Caetano. Dá para identificar perfeitamente. Ele trouxe. Eu achei que ia entrar o Coração Materno. Ele meteu os acordes lá do Coração Não, ele Materno. trouxe a fita que ele gravou e colocou. Entendeu? Eu conversando com ele sobre qual era o sentimento da cena, eu falei, é a dor da mãe. Eu queria a dor da mãe, no momento que ela rompe. Ela rompe Não é a cristaleira. A cristaleira aqui para nós é uma invenção legal. A introdução de Coração Materno. A pessoa que anda com a cristaleira. Ela tem que ter um equilíbrio. Ele fazia os discos dos caras, né? Bota a introdução de Coração Materno. É a introdução do Coração Materno. Do disco da Tropicália. Esse cara, toda a culpa do Tropicalismo recai sobre Caetano e Gil. Ninguém presta atenção de que a revolução dos arranjos do Tropicalismo do Rogério é uma coisa antológica. Perdão, mas eu falei com eles também, eles estão aqui no Tropicália, o Caldeirão. A gente vai comprar o seu livro. Aquela coisa do radinho de pilha, da polícia na trilha sonora, na música. Aquilo é impressionante, né? Esse cara era uma antena parabólica. E teve outras figuras. Rogério Duarte foi importantíssimo. Na área de orquestração, Júlio Medalha, Damiano Cotzella, Sandino Rai. A qualquer momento, instante, teremos continuar essa conversa. Nos corredores aí não tem hora para acabar, a gente pode ter uma pós. Mas aqui na sala, nós vamos começar a chegar ao fim. Então eu quero saber lá no fundo, a galera do fundo dos sorrisos. Comentários, alguém quer trazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Temos aqui uma mão, temos aqui uma mão. É sobrinho neto de Chacrinha Total. A questão do norte no filme, né, que o filme começa com o pai, a mãe, a filha, a mãe e os filhos, né, com a cristaleira indo para o norte, coisa e tal, né? A impressão que dá é que você estava vendo retirantes ali às avessas. Exatamente. Pro norte. E o norte é cheio de bombas. O que você estava querendo dizer com aquilo exatamente? Aquilo ali tem um projeto oculto dentro do filme, mas que é dito assim, há um projeto de que vão liberar terras lá. As terras foram liberadas. Então eles estão indo para lá para fazer a reforma agrária. Eles vão plantar para eles mesmos. Mas não tem ninguém para comprar. Para nós mesmos. Vocês comprar. A gente planta para a gente mesmo. Para a gente comer, né? Ela fala isso. De novo a fome. De novo a questão da fome. No começo já, né? A questão da fome é fundamental. Abre com isso, né? Os primeiros momentos. Comentários. Walter, você dirigiu teatro também, algum Sim. teatro? Muitíssimo. Em 2020, o Walter estava em cartaz com 3 peças ao mesmo tempo. Bossa Nova, né? Ele continua. Meu? Sim, no fevereiro de 2020 eu fui ver 2 peças suas e tinha uma para estrear na semana seguinte. Tinha aquela com corredores. E os corredores. 2 peças em cartaz ao mesmo tempo, uma pronta para estrear, e aí eu não duvido nada se ele daqui a pouco surgiu com alguma peça aí. Não, eu adoro teatro. Pois é, quando você falou isso, eu acho que eu já vi coisas do Walter. Tem ideia de quantas peças você já dirigiu? Por alto. Não dirigi tanta coisa. Dirigi umas 10 ou 12 peças. Porque nos últimos anos foram muitas, né? Nos últimos umas 10 ou 12 peças. O que eu acho maravilhoso no teatro é que o teatro, ele não acaba, os filmes acabam. Né? Termina, você fica com saudade das pessoas com quem você trabalhava. No teatro, não. Porque no dia seguinte que você vai, a peça já pode ser outra. Né? Um acidente pode provocar uma reação diferente no ator. Você vai conversar com... Toda hora eu vejo isso, o ator
justificando para uma pessoa, dizendo assim, pô, você Ontem está tava falando melhor. que você gostou ontem, estava 10 vezes melhor. Não existe isso no cinema. E ele ainda pode sair do palco e falar, né? Pô, ontem tava... O cinema acabou. Não, esse teatro é muito vivo, né? É vivo. Aquela hora que o índio, desde o início, os índios não eram para falar nada. É também o questionamento da língua, quer dizer, a censura aos Não, índios. se eles falassem, eles iam se Não, revelar, se iam se entregar, autodenunciar. isso. Mas, por outro lado, os índios são, assim, né, no sentido... Não, índio fala. Fala. Exatamente. Índio fala, mas é silenciado. Mas é silenciado. Bem, mas fala. Fala. E às vezes quando pensa, pensa bem. A gente tem visto aí alguns que pensam e pensam muito bem. Ele falou muito às vezes. Comentários, mais algum para um arremate final? Conversa continua ali fora. Eu quero agradecer aqui a presença da Walter Carvalho também. Em breve, mais Walter Lima Júnior aqui na telona do Estação, nas telonas da Casa Cultural, todas as telonas